Carta aos Hebreus, capítulo 11, dos versículos de 8 a 19. Nós vamos comentar sobre o tema hoje, irmãos, um pai que foi exemplo de fé. Um pai que foi exemplo de fé. Eu acho que é muito fácil nós falarmos sobre Abraão. Eu acho que é mais difícil refletirmos o quanto a vida de Abraão fala conosco hoje. Eu acho que essa é a parte difícil. E quando eu digo que a vida de Abraão fala conosco hoje, significa o que nós fazemos para replicar o exemplo de Abraão na nossa vida. Abraão é chamado de forma ampla e restrita como pai da fé. Então a paternidade de Abraão não estava somente ligada ao papel dele dentro da família. Também nisso, começou nisso, né? Mas de uma forma muito mais ampla em relação a exemplo. Que tipo de exemplo nós estamos dando? Eu não queria falar só aos pais hoje, obviamente, né? Principalmente aos pais, mas de forma ampla para a igreja, para que refletíssemos que tipo de exemplo nós estamos dando com a nossa fé. Quando as pessoas olham para nós e nos identificam como crentes no Senhor Jesus Cristo, que tipo de olhar elas têm? O que elas enxergam em nós? O que nós transparecemos para essas pessoas? Eu acho que o exemplo de Abraão é excelente para meditarmos, mas não ficar somente na meditação, né? Nós trazermos como exemplo para a nossa vida para que reflitamos o quanto nós estamos copiando esse exemplo, no sentido de que nós precisamos levar outras pessoas também para o caminho da fé. Você ser um exemplo de fé significa que você vai conduzir outros também à fé. Abraão fez isso e fez isso muito bem. Nós vamos ver isso aqui agora, numa citação do Novo Testamento, da vida de Abraão, que aconteceu há milhares de anos atrás, né? Vamos ler assim a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Amém.
Como eu falei nessa pequena introdução, Abraão é um exemplo de paternidade, mas além disso é um exemplo de fé para todos nós. Esse trecho da Bíblia que nós convencionamos a chamar de galeria da fé, cita aqueles que fizeram diferença para que hoje nós tivéssemos essa fé imaculada. Abraão foi o pai de Israel, materialmente falando, né? Quando nós vemos a promessa ser feita a ele, a promessa era que dele viria uma grande nação. E muitos param por aí, né? Acham que o papel de Abraão já estava feito, porque realmente dele descendeu inúmeras pessoas, né? Uma nação. Só que a promessa que foi feita a Abraão era que seriam como a areia do mar e as estrelas do céu, ou seja, incontáveis. Será que essa promessa foi feita restringindo a uma nação de Israel? Ou ela estava se referindo à paternidade de Abraão em relação à fé? Certamente estava se referindo à paternidade de Abraão em relação à fé. Porque pela fé, hoje também nós somos filhos de Abraão. E esse grande exemplo que nós temos, esse texto, ele traz algumas lembranças do proceder de vida. E é interessante que Tiago diz que Abraão foi justificado, obviamente, pela fé. Creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça, obviamente. Mas as obras de Abraão demonstraram que ele tinha o quê? Fé. Porque a fé sem as obras é morta. Eu não posso dizer que eu tenho fé e o meu proceder ser completamente diferente a essa fé. Se eu procedo diferente, significa que a minha primeira afirmação de que eu tenho fé é mentirosa, é falsa. Né? É um silogismo falso, ele não se fecha. Ele não se fecha. Porque a fé cristã, ela é demonstrada através de atitudes, de atos, e não somente de palavras. A fé cristã, ela é demonstrada através de uma vida santa, de consagração a Deus. E Abraão fez isso. Por isso que ele é considerado o pai da fé. A primeira coisa que o texto cita aqui é que o exemplo de Abraão iniciou-se em algo que a gente despreza muito, mas muito simples, que na verdade agrada muito a Deus, que é a obediência. No passado, Deus afirmou diversas vezes que ele preferia antes a obediência do que o sacrifício. E olha, que sacrifício significava culto a quem? A Deus. Adoração a quem? A Deus. Ou seja, a prática da adoração sem obediência é o quê? Vazia. Para Deus não serve de nada. A primeira manifestação de fé, irmãos, será sempre a obediência. O texto diz aqui no versículo 8 que Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ou seja, Abraão, sendo tocado por Deus, sendo convocado por Deus, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Que coisa interessante, né? Indo para um lugar que havia de receber por herança no futuro. A herança é algo que vai se realizar, não se realizou. E não somente isso, e saiu sem saber para onde ia. A fé é assim. Nós somos chamados por Deus para deixar a nossa antiga vida.
e adentrarmos um novo caminho santo que Ele preparou no Seu Filho Jesus Cristo. Para onde vamos? O que seremos? O que faremos? Nós não sabemos. Não sabemos. Mas ao obedecer, todas essas coisas vão se descortinando na nossa frente. Nós vamos sabendo exatamente qual é a nossa posição diante do nosso Deus, não é verdade? Não foi assim com os irmãos? Sim ou não? Quando nós obedecemos o Evangelho, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, ninguém tem uma ideia clara do que Cristo vai fazer na sua vida, ou tem? Ninguém diga que tem, porque não tem. Esse poder da onisciência pertence só a Deus, né? Graças a Deus por isso. Eu não queria ter. E ao aceitarmos, ou seja, obedecermos o Evangelho, Deus começa a fazer a obra na nossa vida e a direção que Ele quer para nós vai se descortinando, cada vez mais se tornando realidade. A obediência, ela precede o conhecimento. Eu não conheço completamente todas as coisas, nem conheço a revelação da palavra de Deus como um todo, mas eu vou obedecer. Eu vou me sujeitar. Nela está, vamos dizer assim, o âmago da fé, o interior da fé. Porque obediência é sujeição sem questionamento. Diz aqui que Abraão saiu, sendo chamado, saiu. Saiu a cumprir um chamado de quem? Uma ordem de quem? De Deus. Isso significava que ele confiava somente em quem? Em Deus. Em completa dependência e submissão. Isso é obedecer. Hoje, vive-se muito um cristianismo que se chama de científico, mas não tem nada de científico, né? Eu acho que a pessoa tem que entender tudo para poder servir bem. Não. Antes de entender tudo, obedeça. Obedeça. Um bom servo, antes de ser um bom servo, ele é um excelente obedecedor do Senhor. Obedecedor da palavra de Deus. E um coração obediente é um coração tendencioso justamente a se entregar plenamente ao serviço de Deus, em submissão e independência. Quando falta obediência, automaticamente é porque nós começamos a tomar de novo o rumo da nossa vida. E se nós entregamos a nossa vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem é que dirige ela? E cabe a nós sermos submissos e independentes, somente obedecendo Ele em tudo. E nós, primeiro aos pais, avós, precisamos ser um exemplo de obediência. Eu costumo falar o seguinte: você pode passar por uma criança igual o Anthony, assim, da idade dele, feliz não, porque é muito nova ainda, né? Vai adiantar menos ainda. Você ficar o dia todo falando com essas crianças. Fala. Vai chegar um momento que eles só vai ficar balançando a cabeça para você, né? Mas você vai falar e ele vai aprender com o que você vai fazer. Por isso que nós falamos muito aqui na igreja, cuidado com a incoerência, né? Você é uma pessoa dentro da igreja, em casa você é outra completamente diferente. Os seus filhos, os seus netos vão ver isso. E vão replicar, não é quem você é na igreja. Vão replicar quem você é em casa. E para ser obediente na igreja, antes tem que ser obediente em casa. E fazer um papel de pai obediente em casa. Ah, meu filho não me obedece, mas você é obediência ao seu pai? E aqui é o pai, tanto o pai carnal, como o pai celestial. Você é obediente? A criança vai aprender a ser obediente com você.
E isso é uma meditação que a gente precisa fazer na nossa vida de forma ampla na questão da fé e de forma restrita dentro da nossa casa. Não é? Porque muitos caminhos hoje são apresentados como caminhos do Senhor. Mas a forma mais simples de adentrar nesses caminhos e mais correta é começar pela obediência. Pela obediência. O primeiro passo que Abraão deu se chama obediência. Obediência. Segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, para ser exemplo de fé é necessário ter os nossos olhos nas promessas de Deus. Deus fez promessas para nós? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, não é verdade? Isso aqui é um livro repleto de promessas. Quantas nós lembramos? Quantas nós lembramos? Por que muitas vezes nos desesperamos mediante uma tribulação? Por que será? Quando vem um problema, uma notícia, uma angústia, por que a gente se desespera muitas vezes? Porque os nossos olhos não estão nas promessas de Deus. Às vezes a irmã Marli ora, né, e até fala na quarta-feira que ela escolheu colocar os olhos dela nas promessas de Deus. Né? E é realmente uma escolha. Realmente uma escolha. Abraão, no versículo 9, ele diz que pela fé habitou na promessa, na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha só que coisa interessante. Abraão se colocou, através da obediência, num caminho que Deus tinha para ele. Mas esse caminho ele não termina de uma hora para outra. Ele tem que ser percorrido, né? Tem que ser percorrido. Esse é um caminho de fé da nossa vida. Tem que ser percorrido. Nesse caminho, acontecem tribulações. E uma das promessas de Deus para ele era que justamente não lhe faltaria nada. Bastava a ele confiar. E é interessante que ele abandonou toda uma vida estruturada, que para a época Abraão era rico, obedeceu, e olha que coisa interessante, habitou em tendas, habitou em cabanas com os seus filhos, para cumprir a promessa de Deus, pondo os seus olhos nas promessas de Deus. E aqui uma coisa muito importante, Abraão podia ter falado assim: eu não vou permitir que meus filhos passem por essa necessidade. É muito o que os seus pais fazem hoje, né? Essa semana agora, estava ouvindo um pai falar assim: meu filho não vai passar pelas dificuldades que eu passei, porque a minha vida é muito mais estruturada para colocá-lo numa situação melhor agora. Bem, realmente, minha filha não tem obrigação de passar pelas dificuldades que eu passei. Isso é loucura. Loucura. Eu cresci numa casa extremamente pobre. Ah, não, minha filha tem que passar pela mesma coisa. Aí eu passo restrição em casa para que ela passe pela mesma coisa. Óbvio, isso é loucura. Não existe isso. Né? Agora, os seus filhos têm que conhecer qual é o seu sentimento ao passar por situações difíceis na vida. E isso ela sabe. Qual foi o meu sentimento, não sabe? Para que eles aprendam que a vida não é um mar de rosas.
Criar uma criança com esse tipo de pensamento é criar uma criança numa bolha. E essa bolha vai se romper muito tarde. E de repente ela vai cair na realidade da vida e eu falo, ué, mas eu não fui ensinado que isso aqui é uma realidade. O que Abraão fez? Ele passou, mas os seus filhos passaram junto. Toda a dificuldade também foi ensinada para os seus filhos. E por isso se tornaram herdeiros da mesma promessa. Ser exemplo de fé é ter os olhos nas promessas de Deus, mas saber que para alcançarmos essas promessas, nós vamos passar por tribulações. E as tribulações fazem parte da vida, porque o Senhor Deus nos ajuda e nos ensina a vencê-las. Sim ou não? E não para aqui, olha que coisa interessante. Continua o texto dizendo assim, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é quem? Deus chama Abraão para uma terra. Fala, vou te botar numa terra. Que terra é essa? Não sei que terra é essa. Só vai. E é interessante que Abraão já habitava na terra sem saber que era a terra prometida. Mas por que ele não sabia? Por que ele não sabia que era a terra prometida onde ele habitava? O versículo 10 responde isso. Porque ele esperava uma cidade cujo artífice, ou seja, aquele que foi o arquiteto, e construtor era quem? Deus. Ter nos olhos, ou os nossos olhos na promessa de Deus, é esperarmos uma cidade que não vai se realizar aqui. Não se realizará aqui. E ensinar os nossos filhos a ter a mesma esperança. Temos e devemos nos desenvolver aqui. Temos que ensinar os nossos filhos a serem industriosos, dar caminhos profissionais aos nossos filhos, ensinar a eles a fazerem escolhas, mas, acima de tudo, ensinar a eles os valores celestiais. Até mesmo, por que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Quantos, dentro de igrejas, eu já vi desenvolver filhos com uma formação excelente, para uma excelente profissão, um excelente futuro, mas sem os olhos dos filhos estarem na terra celestial. Foram grandes pessoas aqui, advogados, engenheiros, médicos, militares, cresceram aqui e hoje são reconhecidos como excelentes cidadãos. Mas cidadãos de que terra? Cidadãos de que terra? Abraão sabia, dentro do seu coração, o seu desejo de ser cidadão de que terra? Aquela o qual artífice e construtor é Deus. No versículo 11 diz assim, pela fé, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu o filho já fora da idade, deu luz ao filho já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas,
mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, significa o quê, irmãos? Que a vida deles era pautada o quê? Nas promessas de Deus. A vida deles era pautada, e não está se referindo mais a Abraão, perceberam? E sim a sua descendência. E não é carnal aqui, é descendência de fé. Até mesmo porque nem todos os israelitas que faziam parte de Israel eram realmente pertencentes e descendentes de Abraão, né? Pertencentes a Deus e descendentes de Abraão. Porque a fé é que faz o vínculo do israelita com Abraão, como faz a nossa hoje. Pela fé que somos filiação de Abraão, né? E continua. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Você tem criado seus filhos como estrangeiros e peregrinos aqui? Como aqueles que vivem em cabanas, pronto para levantar a tenda e partir para a cidade celestial? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Devemos incentivá-los a serem excelentes profissionais, a estudarem, sem dúvida nenhuma. A serem excelentes cidadãos, sem dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, a serem cidadãos dos céus. Porque aqui somos peregrinos e estrangeiros. Crie o seu filho como peregrino e estrangeiro nessa terra. E como aqueles que olham para os céus e esperam a morada celestial. Por último, irmãos, para ser exemplo de fé é necessário ser aprovado por Deus. E Abraão foi muito aprovado, né? Foi provado e aprovado. Quando somos provados, podemos ser aprovados ou desaprovados. Concordam comigo? Né? Abraão foi o quê? Provado e aprovado. Não foi uma prova qualquer, não. Não foi uma prova qualquer, não. Deus provou ele com a própria semente da promessa. Ou seja, seu filho. Deus falou que dele viriam muitos. Uma nação. Tão numerosos quanto a areia do mar e as estrelas do céu. E quando o rapaz chega a uma idade de adolescência, Deus fala assim para ele, ó, vai lá, oferece seu filho para mim. E aí? E aí? Num momento desse, irmãos, é que a nossa fé fala ao nosso coração. Porque quem tem fé conhece o seu Deus. Quem tem fé conhece o seu Pai. Conhece muito bem que você tem um Pai celestial que não é ilógico. Ele não vai fazer uma coisa por você e te pedir e depois tirar aquilo que ele te pediu para fazer. Que ele te prometeu que você seria. Mas ele vai cumprir aquilo que prometeu. E crer nessa promessa é justamente o ponto que te leva à aprovação diante de Deus. Esse é um ponto também que deixa muitos pais perdidos, né? Porque justamente param de conhecer Deus. Quanta besteira a gente ouve sobre Deus por aí. Por falta de conhecimento da sua palavra. Deus não vai fazer aquilo que é contrário à sua natureza. Deus não ia tirar a vida de uma pessoa, e muito menos de um que seria a descendência daquele que ele prometeu. E Abraão sabia disso, claramente.
Tanto é que no versículo seguinte, diz assim, versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, único gerado. Olha só, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dos mortos para lhe ressuscitar. Ou seja, ele conhecia muito bem Deus. Primeiro, que ele é um Deus que não é ilógico. Segundo, que Deus é um Deus poderoso, que pode tirar, mas também pode o quê? Dar a vida. E nisso ele se apegou. E por isso foi aprovado. Por isso foi aprovado. E uma coisa muito bonita que tem aqui nesse texto, que nós chamamos de pré-figura do Antigo Testamento em relação ao Novo, que é esse sacrifício de Isaque. Porque no versículo 19 diz assim, e daí também em figura ele o recobrou, ou seja, Deus lembrou em figura da fé de Abraão. E o que fez? Não permitiu, impediu que Abraão matasse seu próprio filho. Porque esse gesto não era de Abraão, mas esse gesto de oferecer o seu unigênito era do próprio Deus. E aqui tem um simbolismo muito importante, porque apesar de Isaque não ter sido sacrificado, ele foi tornado por Abraão instrumento de vida e não de morte. Se Isaque e o seu sacrifício era uma pré-figura do sacrifício de Jesus, então nós podemos dizer que esse sacrifício de Isaque, essa entrega de Abraão, significa que ele estava entregando o seu filho para a morte ou para a vida? Para a vida. Para a vida. E assim fez Deus, não fez? Entregou o seu próprio filho para a vida e não para a morte. Porque o seu filho não veio condenar, e sim salvar a todo aquele que crê. Abraão não precisou sacrificar o seu filho, mas o gesto de aprovação dele significa que ele estava entregando o filho dele para a vida. Ou seja, faça do seu filho um instrumento de vida e não de morte. Pastor, é possível fazer de nossos filhos instrumento de morte? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, é o que mais nós vemos por aí. É o que mais nós vemos por aí. Mas quando o meu filho se torna efetivamente um instrumento de vida? Quando ele é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Acabamos de falar que o sacrifício verdadeiro veio trazer o quê? Vida. E quando a vida do seu filho aponta para o sacrifício da cruz, ele está sendo um instrumento de vida ou de morte? De vida. De vida. Transforme os vossos filhos em instrumento de vida para Deus e não de morte. Transforme-os em testemunhas do Senhor Jesus Cristo, que apontem para o sacrifício perfeito, que traz a vida a todo que crê, a todo aquele que se reconhece pecador, a todo aquele que necessita de vida e vida eterna. Então, irmãos, temos um excelente exemplo para seguir. O exemplo que excede a geração dele e que hoje é chamado de pai da fé. Principalmente porque ele foi um exemplo de obediência, ele foi um exemplo de ter os olhos nas promessas de Deus e não retirar os seus olhos das promessas de Deus. Os seus filhos se tornaram co-herdeiros dele, com ele da mesma promessa.
E por último, ele foi aprovado porque transformou os seus filhos também em testemunhas e instrumentos de vida e vida eterna, porque apontavam para o sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Possamos ser excelentes pais e seguir esse exemplo que nós temos de fé e replicar esses exemplos em nossas vidas, certamente estaremos cumprindo aquilo que Deus deseja de nós, não só como papel dentro da família, mas como um papel de servos diante do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos